Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o nosso curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título algumas considerações sobre o ritual de exorcismos da Igreja Católica. Bem, nos vídeos anteriores nós estudamos a introdução geral, a parte teórica do atual ritual de exorcismos da Igreja Católica. E agora, neste vídeo, queremos fazer alguns comentários sobre aquilo que foi estudado de maneira mais ou menos conclusiva, se assim a gente pode dizer. Bem, lembramos que esse atual ritual de exorcismos foi publicado em 1999 e algo já chama atenção. Lembramos que o Concílio Vaticano II, concluído em 1965, havia pedido a reforma litúrgica, que foi feita logo em seguida. No entanto, o ritual de exorcismos demorou muito tempo para ser atualizado. Por que será? Provavelmente porque haviam muitas questões teológicas debatidas sobre a questão da demonologia. A gente lembra que ali na década de 60 e 70 houve um grande debate teológico sobre estas questões, né? Lembramos que dentro da própria igreja, essa questão do exorcismo havia de certa maneira tido um freio da igreja. Na Idade Moderna, houve um boom de pessoas possessas ou que se declaravam possessas e de exorcismos e de bruxaria e todas essas coisas. E a própria igreja, na sua experiência, percebeu que muito disso era coisas psíquicas, enfermidades psíquicas, histeria e coisas desse tipo. A própria igreja freou um pouco essa questão, né, do exorcismo. Ela ficou um tanto quanto esquecida. Lembramos um fato que aconteceu em 1976, uma moça chamada Anneliese Mitchell, que dizia estar possuída pelo demônio, foi submetida por meses a rituais de exorcismos por 2 padres jesuítas. E, nesse meio tempo, ela acabou perdendo a vida. Esses padres, juntamente com os pais de Anneliese Mitchell, foram julgadas e condenadas, embora condenados, eles responderam em liberdade, mas esse fato gerou grandes discussões na Alemanha e na igreja inteira com relação à questão, né, da demonologia e do exorcismo. Então, provavelmente foi um fato que também influenciou esta demora. E o fato de que, para a publicação desse atual ritual de exorcismo, houve provavelmente muito estudo, muito debate e coisas desse tipo. Mas é interessante a gente perceber que houve essa demora, né, da parte da igreja, provavelmente por várias destas questões aqui mencionadas. Bem, esse caso da Anneliese Mitchell, mais à frente teremos um vídeo contando este caso, né, e refletindo sobre ele. Bem, o que podemos dizer do atual ritual de exorcismos da Igreja Católica? De modo geral, que ele é muito sóbrio. Destaca que se deve relutar em crer que alguém esteja possesso. Não se deve crer facilmente que alguém esteja possesso. Deve-se consultar peritos de outras ciências. O rito é uma ação litúrgica que deve ser muito sóbria, sem divulgação nos meios, né, hoje, sobretudo os meios de comunicação social, não se deve divulgar, porque para não se espalhar e causar possíveis histerias e coisas desse tipo. Então a igreja tem se mostrado muito sóbria e muito discreta com relação a esse tema. Isso é interessante, né? Então a gente vê de modo geral que a igreja apresenta esse atual ritual de exorcismos de modo muito sóbrio. Uma suposta ação especial do demônio, contra a qual agiria o exorcista, que foi designado pelo bispo, né, para celebrar o ritual, a liturgia de um exorcismo. Então, essa questão de uma ação especial do demônio vai aparecer nos parágrafos 10, 14, 15 e 16 do ritual, sobretudo. Vamos retomar isso para a gente refletir aquilo que é o ponto central de toda a questão do ritual do exorcismo. É o que seria uma ação do demônio contra a qual o exorcista agiria. Então nós vamos refletir um pouco sobre essa questão de uma possível ação do demônio, aprofundando alguns pontos que o ritual nos apresenta. Então, ali no
no parágrafo 10, nós lemos: fala sobre casos de especial tormento ou possessão que o diabo exerce em prejuízo do homem. Embora, diz o texto do ritual, o diabo não consiga ultrapassar os limites que Deus lhe impõe. Cabe aqui algumas reflexões, né? Primeiro, entender de que natureza seria esse tormento ou possessão ou obsessão, o texto original diz obsessão, que o diabo exerce em prejuízo do homem. Como que se dá esse tormento, essa ação do demônio? Que prejuízo ele causa ao ser humano? O texto do ritual não diz, né? E quais seriam os limites que o diabo não consegue ultrapassar? E aí também vem a pergunta, a partir desses limites, o que é que ele consegue realizar? De novo, o ritual não diz nada, né? Então, esses limites são os limites naturais, ou seja, o diabo não conseguiria realizar nenhuma ação contrária às forças da natureza. Ou o diabo realizaria algumas coisas acima das forças naturais. Mas aí caberia uma pergunta: pode o demônio agir com força superior à natureza e desse modo realizar um milagre? A igreja diz: não, somente Deus pode realizar milagres. Somente Deus pode agir com força maior do que aquilo que a natureza pode realizar. O diabo, diz a Escritura, faria tão somente falsos milagres. E nesse sentido, agiria sem ultrapassar as forças da natureza. Mas aí cabe uma reflexão. Se o diabo não pode fazer nada acima das forças da natureza, ora, então as coisas que se realizam são naturais. E nesse sentido, como saber se é o demônio ou não que está agindo? E aqui é uma questão muito séria, uma questão teológica muito séria. Alguns vão falar que a ação do demônio ela é preternatural e usam essa palavra para se referir à ação do demônio. Então, não são coisas naturais, não são ao mesmo tempo sobrenaturais, porque natural é a natureza que faz, né? Sobrenatural somente Deus. O demônio agiria e aquilo que o demônio realizaria seria preternatural. Mas como distinguir fenômenos preternaturais de naturais e miraculosos? O ritual não diz nada sobre isso. Nada. O ritual chama os fenômenos de uma suposta ação do demônio de sinais e que só podem dar certeza moral. Então, nesse sentido, a gente vê que o próprio ritual reconhece que é muito difícil afirmar um fenômeno como de fato sendo do demônio, porque por ora ele pode se confundir com fenômenos naturais e nunca o demônio pode realizar um fenômeno sobrenatural que vai acima das forças da natureza de modo evidente e claro. Só Deus pode realizar algo sobrenatural, né? Então, veja, teologicamente, aqui é uma reflexão teológica muito difícil, portanto, discernir o que seria uma ação do demônio, né? Mas vamos continuar refletindo. O texto do ritual usa o latim vexatio e obsessio para se referir à ação do demônio e nunca possessos. Por quê? Porque existe uma dificuldade teológica com a ideia de possessão. Veja, o ser humano é composto de corpo e alma, né? É difícil imaginar uma entidade que entra no ser humano. A teologia tem refletido que os seres espirituais, eles, por serem espirituais, eles não estão contidos na matéria, né? Portanto, a sua presença acontece onde eles agem. Então, de maneira teológica, podemos dizer assim que a ação do demônio no ser humano seria uma ação espiritual. E por essa ação espiritual, um demônio poderia estar presente na realidade, né, de um ser humano, atuar sobre um ser humano. Mas como seria essa atuação espiritual de uma entidade espiritual no ser humano? Não há uma doutrina da igreja sobre isso. Não há uma reflexão definitiva sobre isso. O que os demônios podem realizar no mundo natural, né? No senso comum a gente pensa, o demônio pode assombrar uma casa, mover um objeto, né? Uma vela está acesa, apagar uma vela, né? Mas esses fenômenos
se existem, eles também têm explicação natural. Mais para frente a gente vai estudar algumas questões com relação a esses fenômenos, né? E a própria igreja nunca afirma que esses fenômenos são fenômenos causados por demônios ou por entidades, né? De novo, a igreja reconhece milagres realizados da parte de Deus e nunca nenhum outro tipo de fato atribuível a demônios, por exemplo. Nunca a igreja se pronuncia sobre isso, né? Então, essa ideia de possessão é uma ideia muito debatida na teologia. O que seria uma possessão? Mais para frente a gente vai dar uma definição sobre isso. Mas o texto do ritual não é claro, não define, né? Quais seriam esses prejuízos que o demônio causaria sobre uma pessoa? Nada se diz. A gente sabe, e a igreja afirma isso doutrinariamente, da questão da tentação. Os demônios, como aqueles que tentam o ser humano, tentam desviá-lo de Deus. Isso faz sentido porque a gente pensar numa entidade espiritual, aí é uma reflexão teológica lá da escolástica de Tomás de Aquino, por exemplo, os seres espirituais têm como ação, sobretudo, a dimensão intelectiva. Portanto, um demônio ou o anjo poderia atuar sobre o ser humano no sentido de ideias, de colocar ou promover ideias, informações que podem ou aproximar de Deus, boas inspirações que a gente pode atribuir aos anjos, ou más inspirações, a tentação. Agora, quanto à ação física no mundo, a igreja nada diz. E é difícil teorizar e imaginar como isso poderia acontecer, né? Então, por enquanto, fica assim em off. A gente vai refletindo ainda mais adiante, passo a passo. Essa forma de poder do diabo sobre o homem, diz a introdução do ritual, é diferente daquela que no homem deriva do pecado original, que é um pecado. Em tais casos, a igreja suplica a Cristo, Senhor e Salvador, e confiante no poder dele, oferece muitos auxílios ao fiel atormentado, a fim de que seja libertado do tormento ou da possessão. Ou seja, há uma dimensão do pecado original que o ser humano tem, que faz com que ele realize o mal, e esse mal é atribuível ao próprio ser humano. Mas há uma ação do diabo que vai além da própria condição do ser humano de pecado original. Agora, de que modo é essa ação? De novo, o ritual não diz. Não diz, né? Então, isso não aparece. Depois, o próprio texto diz que há outros auxílios além do exorcismo que pode auxiliar o ser humano para que ele busque uma libertação do tormento ou da obsessão do demônio. Mas também o texto não diz quais são esses auxílios. Certamente, né? A oração, a comunhão com Deus nos ajuda na luta contra o demônio. Lembrando que a igreja fala desta luta, sobretudo na dimensão da tentação. Agora, de novo, com relação às supostas outras ações do demônio, o demônio agindo no mundo físico, doutrinariamente a igreja não diz nada. Lembramos que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que a ação do demônio no mundo é indireta. O que seria uma ação indireta? Né? Então, fica por se refletir sobre isso. Entendo que por ação direta é a dimensão da tentação, da inspiração boa ou ruim, né? Boa da parte dos anjos, ruim da parte dos demônios, que eles podem inspirar ao ser humano no sentido de causar tentação. E o ser humano causaria o mal na sua liberdade de cair ou não. Agora, outro tipo de tormento e de ação do demônio fica ainda por refletir. De novo, até agora o ritual não diz nada e a doutrina da igreja não diz nada, né? Bem, talvez possa parecer um pouco confuso essas reflexões, elas vão indo passo a passo, mas a gente vai tentando entender, e esse é o objetivo, o que seria essa ação do demônio. No caso de alguma intervenção considerada demoníaca, diz o ritual, o exorcista não creia facilmente que alguém esteja possesso do demônio, pois pode tratar-se de outra doença, sobretudo psíquica. Então aqui é interessante que o próprio ritual diz, em caso de uma ação considerada demoníaca, não se trata de uma certeza objetiva e definitiva, por isso não se pode crer facilmente que alguém esteja possesso, diz o ritual com todas as letras, né? Não se pode crer facilmente. Não acredite absolutamente que haja possessão quando alguém julga que primeiro é especialmente tentado pelo diabo, desamparado e por fim atormentado, pois alguém pode ser enganado pela própria imaginação. Então é de novo aqui palavras do ritual, da introdução do ritual, dizendo que ninguém pode crer
que está possesso pelo demônio, né, de maneira muito fácil, simplesmente porque é tentado, desamparado ou sofre algum tormento. Porque isso pode ser imaginação. Né? Então, não crer só pelo motivo de alguém se julgar tentado, desamparado e por fim atormentado, já ir lá achar que ele está possuído pelo demônio. Tudo isso pode ser fruto da imaginação. Mas aqui surge uma questão: como saber quando não é imaginação e quando é real? Ou fenômenos psíquicos? De novo, o ritual até agora não nos diz nada. Igualmente, não pode ser induzido em erro. Preste atenção aos artifícios e fraudes usadas pelo diabo para enganar a pessoa, para convencer o possessor a não se submeter ao exorcismo, diz tratar-se de doença natural ou que depende do médico. Então, aqui esse parágrafo do ritual diz algo que devemos refletir. No primeiro momento, diz que não se deve crer facilmente que alguém está possuído, que só o fato de alguém dizer que está sendo, que foi tentado, que está sendo atormentado, sofrendo um tormento muito grande, um mal muito grande, disso não se pode deduzir que ele está possuído por um demônio, porque isso pode ser fruto da imaginação. E depois diz, e esse parágrafo que acabamos de ler, que o exorcista, o padre, quem está acompanhando aquela pessoa deve prestar atenção, porque o diabo pode enganar aquela pessoa, fazendo-a, né, convencer-se de que ela não precisa de exorcismo, que na verdade a doença que ela tem é natural e que ela não precisa ser exorcizada. Isso pode ser um artifício do demônio e do diabo para enganar. Mas aqui cabe uma reflexão. Quais seriam estes artifícios? Como saber? Ainda mais se o próprio documento do ritual, a introdução do ritual, diz que para proceder ao exorcismo, a pessoa deve dar o seu consentimento, se possível. Ou seja, nenhum exorcista pode exorcizar alguém se a pessoa não querer. De modo algum. Deve ter o próprio consentimento, a não ser, né, que ela esteja impossibilitada de dar uma resposta num determinado momento. Levam alguém que está lá de repente, em transe, gritando isso, tá com demônio, né? A pessoa não pode dar o consentimento dela, né? Ela está em estado alterado de consciência, mas mesmo assim, caberia ao exorcista averiguar se aquilo não é uma histeria, se não é algum fenômeno psicológico. A maior parte das vezes é. Só o fato de alguém estar fora de si, gritando, falando com voz rouca, isso não significa que a pessoa está possuída. Isso aí são fenômenos psicológicos, na maioria dos casos. De qualquer forma, o documento diz que uma pessoa só pode ser exorcizada se ela der o seu consentimento. Agora, se alguém diz, não, o que eu tenho é uma doença, não preciso ser exorcizado, como eu vou saber se isso é uma artimanha do diabo ou não? O texto não diz nada que ajude a refletir sobre isso. Absolutamente nada. Né? Então, alguém que argumenta que não precisa de exorcismo está em condição de dar o consentimento. E no caso, se ela não quiser, o exorcista não pode fazer nada. E como saber se a pessoa está sendo enganada ou não? Então, esse parágrafo do ritual é um pouco complicado nesse sentido. Então, o exorcista poderia exorcizar a pessoa sem o consentimento dela? Não. O exorcista deveria convencer a pessoa de que ela está possessa, mas a partir do quê? De quais critérios? O documento não diz nada. Isso é problemático. Bem, de todas as formas, comece por saber exatamente se é realmente atormentado pelo demônio aquele do qual isso é afirmado. Então o texto diz que o exorcista, para proceder ao exorcismo, deve saber, né, se aquela pessoa atormentada está sendo atormentada pelo demônio. Mas como ela pode saber? Como ela pode saber? Somente por aquilo que a pessoa diz? Então a pessoa é levada ao exorcista e ela diz que está sendo atormentada, diz que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como saber se tudo isso é verdade? Como averiguar tudo isso? Então, são critérios difíceis e o próprio documento não dá critério algum. Né? Então, como saber? Não se apresenta nenhum critério. Deve ser somente pelo diálogo com aquela pessoa, mas como avaliar o que a pessoa diz? Né? Então fica muito aberto ainda aqui o documento. Depois diz, distinga corretamente os casos de
ataque do diabo, da falsa opinião pelo qual alguns, também entre os fiéis, julgam ser objeto de malefício, de má sorte ou de maldição, que outros lançaram sobre eles, seus próximos ou seus bens. Não lhes negue ajuda espiritual, mas de forma alguma use o exorcismo. Veja que interessante, né? Se alguém se julga vítima de um malefício, alguém fez um feitiço, jogou uma maldição, por isso a minha vida está dando errado, isso, aquilo, está acontecendo, isso, aquilo. Não é para exorcizar em casos assim. A igreja julga que malefício, má sorte ou maldição é superstição. A gente viu isso em documentos anteriores da igreja. Agora, como proceder a essa distinção? Como distinguir os casos de ataque do diabo de uma falsa opinião pela qual alguns julgam ser objeto de um malefício, isso ou aquilo, e que faz com que a pessoa esteja vivendo uma tribulação na sua vida, um tormento, uma dificuldade, e ela atribui isso a uma maldição, ou a estar possuída por causa dessa maldição. Como eu vou saber se é ou não é? O que distingue o ataque diabólico desta falsa opinião? Não se apresenta nenhum critério. Absolutamente nenhum critério. Mas aqui se diz algo interessante. Se diz que essa ideia de maldição, feitiço, má sorte, né, é falsa opinião. É falso. E às vezes a gente vê muita gente aí falando, né, e dando margem a se acreditar que alguém pode ser vítima de malefício, de feitiço, de má sorte, de olho gordo, de inveja, e que a gente tem que se defender dessas coisas, porque essas coisas podem pegar, podem nos causar o mal. Não pode, isso é uma falsa opinião. E ninguém deve proceder ao exorcismo por causa desta falsa opinião. Mas, de novo, nada se diz com critério para saber se uma pessoa está de fato sofrendo ataque do diabo. Como saber que alguém está sofrendo ataque do diabo? Até agora o documento não diz nada. Depois se diz, né, o exorcista não começa a celebrar o exorcismo se não souber com certeza moral que o exorcizando está realmente atormentado pelo demônio e, se possível, que ele consinta. Então, o próprio documento reconhece que só podemos ter uma certeza moral e não uma certeza objetiva, né? Uma certeza moral. E que a pessoa que é vítima consinta, ela queira passar pelo exorcismo. Nenhum exorcista pode exorcizar alguém se a pessoa não quiser. Isso é interessante, né? O documento aqui deixa bem claro. Mas como ter essa certeza, ao menos moral? E aí o texto diz, segundo uma praxe comprovada, os sinais de obsessão diabólica são. Será que essa praxe é comprovada? É comprovada a partir de onde? Vamos ver quais são os sinais. Vamos relembrar. Falar muitas palavras numa língua desconhecida ou entender alguém que as fala, né? Então a pessoa, de repente, lá, em estado alterado de consciência, começa a falar latim, ou, né, ela começa a falar inglês e entender uma outra língua. Seria um indício de uma entidade ali. Será? Nós vamos estudar isso depois. Manifestar coisas distantes ou ocultas, adivinhar alguma coisa. Mostrar forças superiores à idade ou às condições físicas. Esses são os 3 sinais que o ritual apresenta, né? Mas em que consiste esta praxis comprovada? Uma praxis de tempos em que não se sabia explicar certos fenômenos, né? E aí se atribuía ao diabo, a espíritos. Então imagina, uma pessoa de repente entra em transe e começa a falar uma língua que ela não sabe falar conscientemente. Isso só pode ser ação sobrenatural de um demônio, de um espírito ou de qualquer coisa assim. O senso comum interpreta assim. Mas será? Será? Nós vamos estudar depois estes 3 sinais, fenômenos relacionados a isso, e vamos refletir sobre isso. Mas o que a gente já pode dizer? Algo interessante. Estes sinais não têm o seu fundamento na revelação bíblica. Por exemplo, falar línguas estranhas. Nenhum caso de possessão dos evangelhos apresenta alguém falando uma língua estranha. Nenhum caso.
né? Ou manifestando coisas distantes ou ocultas. Nenhum caso. Uma força superior à idade, a gente tem talvez um caso, né, do endemoniado de Gerasa, que quebrava correntes. Um único caso. Mas esses próprios sinais não têm respaldo na revelação bíblica. O próprio texto diz, uma praxis comprovada. Mas aqui cabe a reflexão. Para praxis comprovada, a partir da onde? De tempos antigos, quando não se estudava ou se compreendia esses fenômenos. Mas é interessante que, mesmo já em tempos antigos e no próprio ritual atual, o texto diz: estes sinais podem dar algum indício, eles só são indícios, são sinais, não são definitivos. Não é simplesmente o fato de acontecer algum desses fenômenos que se trata de uma ação do demônio. E hoje, mais ainda, se compreende isso porque hoje se sabe que esses fenômenos podem ter uma explicação natural. Mais à frente a gente vai refletir sobre isso, né? Bem, diante do fato de que estes 3 sinais, né, não podem dar uma certeza definitiva, o próprio documento diz que se deve considerar outros. Quais outros? Os outros sinais são sobretudo de ordem moral e espiritual, que manifestam de outra forma a intervenção diabólica, como, por exemplo, forte aversão a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria, aos santos, à Igreja, a Palavra de Deus. Então, quando a pessoa, de repente, né, ela entra em transe e começa a blasfemar, começa a falar coisas ruins, né? Ela tem aversão à água benta, ou à cruz, ou coisa desse tipo, né? Então, esse tipo de manifestação indicaria ali a presença do demônio. Mas, também aqui podemos fazer algumas considerações. Tais aversões seriam sinais se forem conscientes ou inconscientes. Vamos supor que uma pessoa esteja consciente e ela nega a Deus, nega as coisas religiosas, tira sarro das coisas religiosas, né? Então, nesse caso, a pessoa está consciente. A ação do demônio ali estaria acontecendo? Não, não. Poderíamos dizer que a ação do demônio foi a tentação de a pessoa se afastar de Deus, e a pessoa, a partir dessa tentação, acabou caindo e se afastou de Deus, e passa a negar a Deus. Passa a negar a Deus. E passa até mesmo a blasfemar. Isso se trata de pecado, e não de possessão demoníaca, né? Porque, lembramos, é uma doutrina da igreja que o demônio não pode causar o pecado na vida de ninguém. O demônio não pode fazer uma pessoa pecar. O demônio pode tão somente tentar. Mas o pecado é sempre pessoal. O demônio não pode controlar a vontade de ninguém, né? Só pode tentar. Mas a pessoa cai por própria culpa. Então, uma pessoa que conscientemente blasfema e diz algo contra Deus não está possuída. A gente pode dizer que ela foi tentada e ela caiu na tentação, mas ela realiza isso por própria culpa. Então, aqui não tem possessão demoníaca, se a pessoa está consciente. Agora, vamos supor o caso de que uma pessoa ela entra em transe, em estado alterado de consciência, começa ali, né, a se debater, falar grosso e começa a blasfemar, né? Mas ela está inconsciente. É um transe. Qual o problema? Por que haveria de dar importância a isso? Bastaria não ligar, porque se conscientemente a pessoa busca Deus, está em Deus, porque ela saiu do seu estado de consciência e blasfemou, isso não a faz cair em pecado e desviar-se de Deus. Tá, é um tormento. Por que esse tormento acontece? Porque a pessoa saiu de si e entrou num estado alterado de consciência. É aí que cabe um certo acompanhamento, né? Para ver se não tem questões psicológicas, psíquicas, né? Agora, isso pode ser atribuído ao demônio? Por quê? Porque o demônio tiraria alguém do seu estado de consciência, fazendo essa pessoa entrar em transe para blasfemar, somente para atormentar a pessoa? Tá, é uma hipótese que depois nós vamos considerar. Agora, estes fatos, o fato de uma pessoa entrar em transe e começar a falar grosso, a xingar, né, a blasfemar, significa só por isso que a pessoa está possessa? Não. A maior parte dos casos
em que isso acontece, histeria, surto, a pessoa está fora de si, são fenômenos psíquicos. Agora, como saber se um fato assim é, então, ação do demônio? Aqueles 3 sinais, falar línguas estranhas, adivinhar coisas ocultas e manifestar uma força sobrenatural, a maior parte das vezes isso não acontece. Né? A maior parte das vezes esses sinais nem sequer acontecem. Ah, mas aí a pessoa blasfema. Isso não precisa ter uma explicação sobrenatural. Mais à frente a gente vai estudar fenômenos, né, com relação a isso e vamos refletir. Mas, de novo, aqui a gente vê que o próprio ritual é muito incerto. Né? E, finalmente, deve ser cuidadosamente examinada a relação de todos os sinais com a fé e o combate espiritual na vida cristã. E o combate espiritual é, sobretudo, a luta contra a tentação e o pecado. Porque ainda que uma pessoa estivesse possessa, e quando ela está possessa, ela xinga, ela blasfema, né? e faz coisas assim, a pessoa não está em pecado. Isso não afasta de Deus. Né? Seria um tormento que a pessoa vive, e aí cabe se avaliar por quê. Será que não se trata de questões psíquicas e psicológicas? A maioria das vezes sim. Ah, será que tem algum caso que é realmente uma possessão? Mais à frente a gente vai continuar estudando sobre isso, olhando alguns casos e refletir se pode ser ou não. Né? Mas é interessante que o próprio ritual aponta que o fundamental é o combate espiritual, e o combate espiritual tem a ver com não cair no pecado e na tentação. Não tem nada a ver, em última instância, como uma luta contra entidades sobrenaturais, que não podem por si nos afastar de Deus, só podem nos tentar, mas não pode nos afastar de Deus. Né? Não pode fazer a gente pecar. Então, em última instância, o combate espiritual é o combate contra a tentação e o pecado. Algumas considerações gerais ainda. A própria apresentação brasileira do ritual de exorcismos afirma que dos supostos casos de possessão, somente 3% devem ser levados a sério, o que ainda não significa que são objetivamente casos reais de uma possessão. Só diz que podem ser levados a sério. A maior parte é histeria, é fenômeno psíquico, nada mais do que isso. O ritual preferiu usar, no original em latim, os termos obsessio e vexatio, assediar e atormentar, para se referir a uma ação especial do demônio. O demônio que assedia o ser humano e atormenta. E não se usou o termo possessos, porque teologicamente é um termo complicado. Imaginar como uma outra entidade pode estar dentro do ser humano. Né? Então, é muito discutido teologicamente. Os seres espirituais só se fazem presente pela sua forma de agir. E o que seria a ação de um ser espiritual? Né? Uma comunicação intelectiva de alguma ideia. Mas, nesse sentido, o que seria uma possessão? É uma questão aberta. Depois, no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre os sinais de possessão e vamos falar especificamente sobre possessão. A doutrina oficial da Igreja nada afirma oficialmente sobre a ação do demônio que não seja tentar. Isso a gente viu nos vídeos anteriores. Nada se diz doutrinariamente sobre vexação, e aqui vexação no sentido do demônio causar uma violência no ser humano. Né? Bater no ser humano, por exemplo. Né? Ou ferir o ser humano. Ou causar uma enfermidade, nada disso a Igreja ensina. Ou infestação, o demônio estar num lugar e, por exemplo, assombrar uma casa. Nada a Igreja ensina sobre isso. E a possessão, que o que a gente vai vendo até aqui, que a Igreja não sabe o que é. O que é uma possessão? A Igreja não diz. Não diz. Se refere a pessoa estar passando por algum tormento. Né? Algum tormento. Mas mesmo assim, ela não fecha a questão. Os sinais apresentados pelo ritual, segundo uma antiga praxe, e lembramos, uma antiga praxe que muitas vezes vinha de quando não se sabia explicar muitos fenômenos, né? Esses sinais apresentados, eles não são objetivos e definitivos, apenas podem dar uma certeza moral e não objetiva. E esses próprios sinais, aqueles 3, né? Falar língua estranha, adivinhar coisa oculta, manifestar uma força incomum. E aqui, isso nunca acontece uma força incomum. Quando uma pessoa está em transe, em surto, ela manifesta uma força intensa, uma tensão que
manifesta uma força, mas isso é natural. Seria uma força incomum se, por exemplo, uma pessoa levantasse um carro com a mão. Aí isso seria uma força sobrenatural. Mas aquilo que normalmente se apresenta não chega a ser superior à natureza. É incomum. Mas, de novo, uma pessoa que está numa tensão psíquica muito grande, ela manifesta uma força incomum. Isso é natural, né? Então, esses sinais, eles não são conclusivos. E esses próprios sinais não se coadunam com a escritura. De novo, o falar língua estranha não aparece em nenhum caso de possessão dos evangelhos, né? O mostrar uma força muito grande, só um caso, o endemoniado de Gerasa, que quebrava correntes. O adivinhar coisas ocultas, também em nenhum caso. E quanto à aversão a coisas sagradas, por vezes a gente vê o demônio nos evangelhos até afirmando que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, não se aplica. Então, de novo, mais para frente a gente vai refletir, né, sinal por sinal, e mostrando alguns fenômenos e avaliando se são fenômenos sobrenaturais, naturais e podem ter explicações naturais. E a gente vai aprofundar essa questão. A certeza moral de uma suposta possessão varia de exorcista para exorcista. Quando a gente lê a literatura de supostos casos de possessão, a gente vai ver que tem casos em que um exorcista diz que ali tem uma possessão, o outro vai dizer que não. Então isso depende muito da questão subjetiva de cada exorcista. Se você tem um exorcista muito crédulo, que acredita muito facilmente nas coisas, ele vai ver demônio muito facilmente numa pessoa que apresenta alguma coisa estranha para o senso comum, mas que muitas vezes se tratam de fenômenos naturais. Se ele não tem um bom conhecimento sobre esses fenômenos, ele vai atribuir ao demônio. E a gente tem visto muitos exorcistas crédulos, né? E a gente já percebe que a própria avaliação dos casos depende de exorcista para exorcista. A igreja não tem um critério definitivo e objetivo sobre isso. Portanto, a negação de um caso específico de suposta possessão em nada fere a doutrina da igreja, que nunca afirmou um único caso sequer de possessão. A igreja nunca se manifestou para reconhecer um caso como de fato sendo possessão demoníaca. Nunca. Ela deixa uma certa liberdade ao exorcista, que, na sua certeza moral, pode proceder ou não a um exorcismo, acreditando que uma pessoa esteja, né, talvez, possessa por um demônio. Mas a igreja nunca confirma isso de modo definitivo. O fato é que não há doutrina da igreja sobre possessão e exorcismo. Há uma praxis muito mais fundada em costumes e crenças, cujos fenômenos são difíceis de avaliar, como a gente vai ver, diante de perturbações psíquicas e fenômenos anômalos atribuídos a espíritos e demônios, coisas que não se sabiam explicar. E daí a prática de exorcismos, ao longo da história, até com muitos exageros e muita superstição. Se a gente for olhar os casos antigos, havia cada prática supersticiosa de exorcismo, né, que a igreja, ao longo dos séculos, foi procurando limitar e regular, inclusive para frear a histeria e muitas outras coisas. A igreja sempre procurou colocar mais freio nessa questão do exorcismo do que incentivar. Isso é fato. Muito do que se desenvolveu sobre o poder do demônio e o exorcismo vai muito além da igreja. E, de novo, a igreja procurou limitar, embora em alguns aspectos ela mantenha a prática, buscando, no entanto, dar sobriedade, embora se perceba que, no fundo, ela não sabe o que é possessão, ação do demônio, né? E a prova disso é a própria sobriedade da doutrina oficial. Volte aos vídeos anteriores em que a gente fala do magistério da igreja. A gente vai ver que a doutrina da igreja sobre a questão do demônio é muito sóbria, diz muito pouco. E o próprio ritual, como a gente pôde perceber, ele é muito incerto. Ele também diz muito pouco, porque no fundo, repito, o que dá a entender é que a própria igreja sabe muito pouco sobre isso e define muito pouco sobre isso. E reconhece que boa parte disso é muitas vezes fenômenos naturais que não se sabiam explicar, né? E a própria igreja não dá uma palavra final sobre isso. Ainda é preciso dizer algumas coisas neste vídeo. Algumas pessoas veem demônio em tudo e falam de certa realidade da possessão, maldição, feitiço, assombração. E a gente tem visto um ressurgimento de exorcistas
né, e de exorcismos e coisas desse tipo, e a igreja procura limitar essas coisas. Outros entendem ser real a possessão, embora muito rara. Né? A gente pode dizer que talvez essa é uma, né, é um certo senso comum de algumas pessoas que estudam, né, que pode ser até real, mas é muito raro. Teologicamente, há uma linha que defende que a ideia de que Jesus realmente encontrou possessos e expulsou demônios é um fato, mas que, tendo sido alcançada a vitória na cruz, já não existiria mais possessos e nem exorcismos. O exorcismo seria aquele do batismo, e o poder de expulsar demônio está na própria pregação do evangelho, no anúncio do reino, na vitória contra a tentação e o pecado e o combate contra o mal. Então, há uma linha teológica que defende isso. Jesus expulsou demônios naquele tempo para ser um sinal da chegada do reino de Deus, mas depois que ele venceu na cruz, o demônio foi derrotado, não existe mais. E o poder de expulsar demônios é anunciar o reino, é vencer a tentação e o pecado, é combater o mal e ponto. Outra linha entende que a própria expulsão de demônios por parte de Jesus era, no fundo, cura de enfermidades. Como Jesus se expressou com relação a uma luta contra o diabo ou Satã, ele fala disso como uma luta contra a tentação. Então, o poder dado aos discípulos de expulsar demônios estaria ligado ao combate contra o mal, ao anúncio do reino, à vitória contra a tentação e o pecado. O demônio, nesse sentido, só pode tentar. Né? E as possessões que Jesus encontrou e os exorcismos, entre aspas, que ele realizou, Jesus não era um exorcista, propriamente dito, como a gente refletiu e está nos vídeos anteriores, né? Mas o Jesus que expulsava demônios era o Jesus que curava enfermidades que eram atribuídas a demônios, mas eram doenças psíquicas. Então há essa linha também. Enfim, diante de tudo isso e de certa incerteza, portanto, qual seria o sentido do exorcismo e do ritual? Se há, né, essa incerteza com relação na própria teologia, e se o próprio ritual reconhece que a gente não tem uma garantia definitiva de uma ação do demônio, qual o sentido do exorcismo e do ritual? Bem, embora já se tenha dissipado boa parte de superstição antiga que havia na própria prática do exorcismo, e se a gente estuda a história do exorcismo, né, das possessões, da bruxaria, a gente vai ver que teve muita superstição, muita coisa, né, que a própria igreja avançou, a própria sociedade avançou, né, e se eliminou muitas superstições. A discussão ainda permanece aberta, pois às vezes se dissemina certa superstição e as pessoas acreditam em demônios e espíritos. A superstição está na base da cultura popular e até no clero. Né? Então, a própria estrutura psíquica, daquilo que é o senso comum, permite que diante de tais crenças, fenômenos aconteçam, perturbações psíquicas, doenças psicossomáticas. Boa parte das doenças, elas são psíquicas. Elas não têm uma explicação natural. Aí já se atribui a espírito, a demônio, ao feitiço que fizeram, a coisas desse tipo. Então, com tudo isso, há associações de ideias que fazem crer que a pessoa está sendo vítima de um malefício do demônio, e isso vai mais ainda intensificando esses fenômenos. Então, a gente pode dizer, há um sentido ainda em tais orações de exorcismo, mesmo que não se saiba a causa de situações específicas que uma pessoa enfrenta. Uma pessoa que está passando uma perturbação, uma dificuldade na vida, está sendo alvo de uma ação do demônio, no fundo, não dá para ter uma certeza objetiva e final. O próprio ritual reconhece isso. Mas, diante de uma demanda que se apresenta afirmando sofrer um mal especial do demônio, a igreja autoriza um exorcista. Antes de tudo, para acompanhar aquela pessoa. E às vezes, né, a função do exorcista é mais ser um diretor espiritual e fazer a pessoa entender que ela não está possuída. Né? E ajudá-la a um crescimento espiritual, a prática da oração e encontrar em Deus essa força para lidar com as situações da vida que ela está vivendo, sem atribuir a demônio, a possessão, a nada disso. E, em última instância, diante de uma certeza moral, que ele celebre um exorcismo no sentido de celebrar uma liturgia, onde se reza pedindo a restauração da pessoa. Né? Que aquele mal, se for uma entidade, alguma coisa, vá embora.
embora a igreja nada defina sobre o assunto. Embora a própria igreja não tenha uma definição sobre isso, ela dá uma permissão pastoral. É isso que é o ritual de exorcismo da igreja, uma permissão pastoral para que se proceda a uma oração litúrgica com muita sobriedade, sem divulgar isso, de modo muito discreto, para rezar por aquela pessoa. Ponto. Né? Toda essa questão de exorcismo, disso e daquilo, sempre é reavaliada na história da igreja. E nada impede pensar que o será ainda mais. Né? A igreja sempre foi muito sóbria na doutrina com relação ao demônio, muito sóbria. Volte aos vídeos anteriores que a gente mostra essa sobriedade da igreja. Na praxis, parece que ela, assim como a própria sociedade não sabia lidar com fenômenos estranhos que acontecia, pessoas perturbadas psiquicamente, né, que apresentava, às vezes, diversas coisas e fenômenos, se atribuía ao demônio e se exorcizava, e outras pessoas acabavam ficando por histeria, também manifestavam coisas estranhas, isso e aquilo. Na prática, se vê que não se sabia muita coisa e que se permitia muita coisa. Mas com o próprio avanço da ciência, compreendendo as doenças psíquicas, a própria igreja foi acolhendo isso, e a sua própria doutrina era muito sóbria, então isso foi muito fácil para a igreja limitar o exorcismo. E por isso a igreja limita o exorcismo. Isso é interessante, né? E o êxito dos exorcismos, porque às vezes dá certo, embora isso é muito discutível. A gente vai ver, quando a gente estuda alguns casos, e a gente vai fazer isso mais adiante, que tem situações em que os exorcismos se prolongam por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e por aí vai. E aí cabe refletir, será que se trata no fundo de um caso de possessão demoníaca ou são fenômenos psicológicos da própria estrutura psíquica da pessoa? Né? Mas, em alguns casos, há um êxito. Há muito também de processo de sugestão psíquica, mas isso a gente vai estudar mais a fundo. Né? Em todo caso, né, há às vezes êxito. Né? E a oração, ela é bem-vinda, desde que feita com sobriedade. O importante é não ficar incentivando a crer em coisas, isso, aquilo. Quanto mais a pessoa é aberta a crer que pode estar sendo influenciada por demônio, por um malefício, ela está mais suscetível a ter perturbações psíquicas. A gente vai refletir também sobre isso mais adiante. Por isso, o próprio exorcismo, às vezes, também pode causar prejuízo psíquico, sim. Nós vamos ver casos de que, por vezes, o exorcismo, mais do que ajudar, atrapalhou, porque disseminou superstição e, mais ainda, fez com que problemas psíquicos de uma pessoa ficassem ali. Nós temos o caso de Anneliese Mitchell, que acabou morrendo, e outros. Também fora do contexto da Igreja Católica, no meio protestante, nós temos às vezes casos bizarros, como nós vamos estudar vários casos mais à frente. E assim vamos falar da realidade ou não da possessão e aprofundar essa questão, né? E vamos fazer isso tratando de casos conhecidos, trechos de livros de exorcistas, né? Refletindo sobre fenômenos anômalos, paranormais e psíquicos. E assim a gente vai aprofundando passo a passo. Por ora, afirmamos que há certa sobriedade no ritual. Isso é importante destacar. O ritual é sóbrio. Não se deve crer muito fácil no demônio. Deve-se consultar peritos em ciência. Os exorcismos não podem ser divulgados. Aquilo é muito sóbrio. Né? E uma expressão de que a igreja, no fundo, não sabe muito sobre a possessão e a ação do demônio, porque não temos uma certeza objetiva, e a igreja reconhece isso. Não há uma certeza objetiva, uma certeza moral. A própria igreja, portanto, reconhece que não sabe muito sobre isso. Né? Doutrinariamente, nada se afirma sobre possessão, sobre a ação do demônio, a não ser com relação à tentação, e o próprio ritual diz muito pouco enquanto sinais, indício, só. A igreja reconhece a impossibilidade de uma certeza definitiva sobre casos de ação do demônio e nunca se pronunciou para reconhecer um único caso sequer. Ela dá certa liberdade a que, diante da realidade, o fato de que pessoas se apresentam, né, com problemas
com tormentos que ela atribui ao demônio, isso, aquilo. A igreja dá liberdade que um exorcista atue, acompanhe estas pessoas, oriente, e como eu disse, a maior parte das vezes o trabalho do exorcista é um trabalho de direção espiritual, até mesmo para convencer as pessoas de que elas não estão possuídas. E, segundo uma certeza moral diante de algum caso, com muita sobriedade, ela pode, em última instância, o exorcista, proceder a uma oração litúrgica, né, para com aquela pessoa, pedindo que ela seja liberta daquele mal. E mesmo assim, a igreja, diante deste caso, desta certeza moral, em última instância, a igreja não confirma, não diz nada. Nada. E a gente termina ressaltando sempre isso, né? Doutrinariamente, ela ressalta que o combate contra o demônio é, sobretudo, uma luta contra a tentação e o pecado. E o pecado. Por isso, né, o cristão não deve ter medo de entidades causando mal, de objeto que pode me causar um malefício. Se eu pego um objeto que foi consagrado ao demônio e trazer para minha casa sem saber, vai poder estar acontecendo coisas estranhas na minha casa, fenômenos, isso. A igreja não ensina nada disso. E, de novo, mais à frente a gente vai refletir sobre fenômenos desse tipo, o que é, por que às vezes acontece, e vamos abordá-los e vamos continuar refletindo sobre essas questões. Por ora, a gente termina afirmando essa sobriedade do ritual de exorcismos, mostrando que ele traz algumas imprecisões, né, deixa aberto algumas coisas, porque no fundo a igreja não sabe muito sobre isso. E reconhece que, por outro lado, né, reconhece que boa parte daquilo que é atribuído a demônio, isso, aquilo, não são senão fenômenos naturais. Mais à frente a gente vai continuar refletindo então sobre casos, sobre fenômenos, sobre falas de exorcistas e vamos aprofundando assim a questão. O próximo vídeo nós vamos falar sobre justamente os sinais de possessão e vamos estudar fenômenos, casos com relação aos 3 sinais de possessão, aprofundando também o que seria uma possessão, fazendo algumas análises críticas e estudando estes sinais, estes fenômenos que por vezes acontecem e buscando compreender. São fenômenos assim, né? Alguém falar língua estranha, alguém adivinhar uma coisa oculta, uma força descomunal. São de fato sinais de uma ação do demônio? São fenômenos naturais? Vamos no próximo vídeo aprofundar essa questão e assim, passo a passo, refletindo também sobre casos, vamos aprofundando toda essa temática. Curta, compartilhe e continue nos seguindo neste curso de Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.